As montanhas Apalaches não são apenas uma cadeia de montanhas. Elas são antigas. Tão antigas, que já estavam ali antes mesmo de existirem dinossauros. Imagine isso. Enquanto o mundo ainda estava sendo moldado, enquanto continentes colidiam e oceanos nasciam, aquelas montanhas já se erguiam, silenciosas. Elas viram espécies surgirem e desaparecerem. Viram o gelo avançar. Viram florestas crescerem sobre ossos esquecidos. E talvez, elas tenham aprendido a guardar segredos. Dizem que há algo errado nas florestas dos Apalaches. Algo que não pertence ao nosso tempo. Os povos indígenas da região, como os Cherokee, evitavam certas áreas. Eles falavam sobre espíritos antigos, sobre coisas que imitavam vozes humanas para atrair curiosos para o meio da mata. Histórias sussurradas ao redor da fogueira falavam de presenças que observam, mas nunca são vistas diretamente. Regra número 1 nos Apalaches: se você ouvir seu nome sendo chamado no meio da floresta, e não houver ninguém por perto, não responda. Há relatos de caminhantes experientes que juram conhecer cada trilha, mas que, de repente, percebem que o som da floresta simplesmente desaparece. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum vento, um silêncio pesado. E então, passos. Mas não são passos comuns. São passos que param quando você para. Que andam quando você anda. Que respiram quando você respira. Alguns dizem que, se você virar rápido o suficiente, pode ver algo se escondendo atrás das árvores, alto demais para ser um animal comum, magro demais para ser humano. Em regiões isoladas dos Apalaches, há histórias de pessoas que desapareceram sem deixar vestígios. Em 1945, um menino chamado Dennis Martin sumiu durante um passeio no Parque Nacional próximo à divisa da Carolina do Norte com o Tennessee. Buscas massivas foram feitas. Cães farejadores, helicópteros, centenas de voluntários. Nada. Nenhum rastro. Nenhum corpo. Nenhuma explicação. Alguns moradores antigos sussurravam que a floresta o levou. Que algo o chamou. Mas há algo ainda mais perturbador. Mineiros do século XIX contavam que, ao escavar profundamente nas montanhas, ouviam sons vindos das paredes de pedra. Batidas. Arranhões. Como se algo estivesse do outro lado. Alguns juravam que as montanhas são ocas. Que existem túneis naturais que se estendem por quilômetros, e que nem todos são naturais. Há lendas sobre criaturas que vivem abaixo da terra, adaptadas à escuridão total. Olhos grandes demais. Pele pálida. Movimentos rápidos demais. E quando minas desmoronavam sem explicação, muitos diziam que não era acidente. Era aviso. Outra história comum nos Apalaches envolve luzes na montanha. Pequenas luzes flutuantes que aparecem à noite. Não são lanternas. Não são estrelas. Elas se movem. Alguns as chamam de ghost lights. Outros acreditam que são espíritos de pessoas que morreram na região, presas entre o mundo dos vivos e algo muito mais antigo. Mas há relatos de pessoas que seguiram essas luzes, e nunca voltaram. Existe também a estranha sensação de que você está sendo observado. Não importa o quão fundo você vá na trilha. Não importa o quão isolado esteja. Há sempre a impressão de que algo está atrás de você. E quando você olha para trás, nada. Mas, estranhamente, você sente que aquilo queria que você olhasse. Queria que você soubesse que estava ali. Moradores das pequenas cidades nas montanhas contam que há áreas onde os animais simplesmente não entram. Cães se recusam a avançar. Cavalos empacam. Pássaros desviam. Como se a própria natureza reconhecesse que aquele território já tem dono. E à noite, dizem que é possível ouvir gritos. Não gritos humanos comuns, mas algo que começa como um choro distante, e termina como um rugido distorcido. Algo que não deveria ter cordas vocais. Há uma teoria inquietante. Por serem tão antigas, as montanhas Apalaches guardariam formas de vida que não evoluíram como o resto do planeta. Espécies isoladas, esquecidas, adaptadas à escuridão e ao silêncio. E talvez, inteligentes. Talvez observando a humanidade há milhares de anos. Esperando. Alguns exploradores relatam uma sensação específica ao atravessar certas áreas, uma pressão no peito. Como se o ar estivesse mais denso. Como se a própria montanha estivesse respirando.
respirando devagar, pesado, vivo. E se as montanhas não forem apenas formações geológicas? E se forem algo muito mais antigo, algo que pensa? Algo que protege o que vive dentro dela? Existe uma última regra não escrita entre moradores antigos dos Apalaches: não entre na floresta depois do pôr do sol. E, se entrar, não olhe muito tempo entre as árvores. Porque às vezes, algo olha de volta, e, quando isso acontece, você pode sentir um frio que não vem do vento, um arrepio que não vem do medo, mas de reconhecimento, como se a floresta tivesse finalmente percebido você e decidido que agora, você faz parte dela. As montanhas Apalaches continuam lá, imóveis, antigas, silenciosas. Mas, da próxima vez que você vir uma floresta densa, escura, aparentemente tranquila, lembre-se: alguns lugares não foram feitos para serem conquistados. Alguns lugares foram feitos para observar. E os Apalaches, eles ainda estão observando.